Imóvel de família pode ser penhorado? Pode ir para leilão em caso de dívidas? Essa é uma dúvida que surge recorrentemente no nosso canal e o pessoal tem questionado em relação a este assunto. Então fica até o final desse vídeo que eu vou passar algumas situações e em quais as situações esse imóvel pode ser penhorado, pode ir para leilão, tá bom? Se você não me conhece ainda, eu sou o Jaime Cristóforo e sou empreendedor. Nós temos esse canal onde a gente compartilha experiências e vivências acerca de finanças pessoais e questões de vida também, tá? Do nosso dia a dia aí a gente vem colocando, sempre passando algo que a gente vem aprendendo e repassando e compartilhando com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dá um joinha, escreva seus comentários através do joinha, através da sua inscrição. A gente vai poder chegar até mais pessoas e contribuir, ajudar para que mais pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, elas também possam ser ajudadas com alguma dica que a gente compartilha aqui, tá bom? Mas vamos ao assunto, que é aquilo que você chegou a esse vídeo, é o que você busca. Então, imóvel de família, ele pode ser penhorado? Essa é uma dúvida recorrente, tá? No nosso canal aqui no YouTube, que as pessoas fazem perguntas em relação a isso, questionamentos em relação a isso, tá? E é de difícil entendimento. Eu mesmo não sou um especialista nessa área, né? Isso é para mais que questões jurídicas para advogados, advogadas, né, que podem tratar disso. Mas, de forma simples, né, para te informar, eu vou te passar algumas situações, tá? Mas o que eu recomendo para você? Que você, tendo um imóvel, tendo alguma situação judicial de cobrança, né, após você assistir essas dicas aqui, se ficou em dúvida ainda, busque um advogado, porque cada situação, cada tipo de dívida, né? Às vezes você tem um entendimento e não é bem aquilo. Então, de repente, você pega o seu contrato que você tem, né? O tipo de dívida que você tem, leva até um advogado e ele vai te dar a orientação mais precisa em relação àquele tipo de dívida que você tem. O que eu vou falar aqui é em termos gerais, tá bom? Então, vamos lá. A Lei 8009 de 90, ela veio para prevenir ou seja, não é para prevenir, mas assim para ajudar ou garantir que o bem de família não seja penhorado em casos de dívidas. Então, eles chamam até de impenhorabilidade. Ele veio trazer uma segurança para o proprietário de imóvel, que seja esse único imóvel da família, ele não seja penhorado em questões de dívidas. Tá? Então essa lei 8009/90, ele veio para proteger a família, dar uma garantia que esse bem de família não possa ser penhorado por causa de dívidas. Tá? Então, dependendo do tipo de dívida que você tem, mesmo que vá para uma cobrança judicial, né, ele não pode ser penhorado, ele não pode ir, não vai a leilão, você não vai perder esse imóvel. Mas, porém, em algumas situações, tá? O artigo 3º dessa lei, ele diz o seguinte: em hipóteses de penhora, tem algumas situações que as dívidas podem levar a penhora igual a esse bem. Quais são os tipos de dívidas que podem levar o teu único bem, o teu único imóvel a penhora? Por exemplo, o imóvel que você mora, tá? Aquele que é bem de família, onde você mora, onde você reside, onde a tua família reside, né? Se você tem esse único bem, quais as situações, né, que ele pode ser penhorado? Em dívidas de financiamento, compra ou construção. Por exemplo, você comprou um imóvel financiado via banco, ou você construiu e essa construção foi financiada via banco, né? E aí, nesse teu contrato de financiamento, existe uma alienação fiduciária ou outro tipo de garantia que você dá através do imóvel para esse financiamento. Então, se você atrasar as parcelas e você deixar de pagar esse financiamento, nesse caso, mesmo sendo o seu imóvel de residência onde você mora, ele pode sim ir à penhora e ir para leilão, tá? Então, nesse caso, o financiamento do imóvel ou a construção do imóvel
pode ir a penhor, a leilão. Segundo caso, dívidas de pensão alimentícia. Então, em casos de pensão alimentícia, esse imóvel também pode ir para penhora e para leilão em caso de você ter dívidas nesse sentido, de não estar pagando pensão alimentícia, tá bom? A terceira situação, dívidas de IPTU, condomínio, tá? E outras taxas relativas ao estado ou município que você não venha a cumprir. Então, se você não paga o condomínio, é legal o condomínio entrar com uma cobrança judicial e penhorar o seu imóvel por causa de atraso de condomínio. Se você não paga IPTU, a mesma situação. O município pode entrar com uma cobrança judicial e penhorar o teu bem por falta de pagamento do IPTU. No quarto caso, tá? Hipoteca do imóvel hipotecado, dado em garantia. Ou seja, você pegou um dinheiro emprestado no banco, tá? E deu esse bem como garantia. Isso consta no contrato. Por exemplo, você foi lá fazer um empréstimo e você mencionou em contrato, deu esse bem como garantia. Aí, para esse bem estar em garantia, vai ter que constar lá no registro de imóvel que esse bem é garantia de um financiamento que você fez. Seja lá para, por exemplo, você precisava de um dinheiro, um crédito rotativo para a família, você tem a empresa, você pegou e deu esse imóvel como garantia para pegar um empréstimo para jogar na tua empresa, no teu negócio. Então, nesse caso, mesmo sendo o seu único imóvel, aonde você reside, ele pode ser hipotecado em caso de você não cumprir com as obrigações do pagamento das parcelas. Entendeu? Então, em caso de hipoteca, dando esse imóvel numa garantia de um financiamento, de um empréstimo, ele vai a leilão, a hipoteca. Mas eu fiz um empréstimo, eu fiz um financiamento, mas esse imóvel não foi dado em garantia. Então, você foi lá no banco e esse imóvel não foi dado em garantia. Então, não tem como esse imóvel ser hipotecado, se ele é o único imóvel que você tem, tá bom? Existe, depois eu vou complementar aqui uma situação, vou falar agora antes que eu esqueça. Por exemplo, a sua dívida, existem algumas situações, e aí vai depender do juiz, do entendimento que ele vai ter, se você tem um imóvel que ele está acima do valor da sua dívida, é muito, por exemplo, você tem uma dívida ali de 100 mil, tá? Ou de 200 mil, 300 mil, e o seu imóvel vale 5 milhões. O juiz pode entender que esse imóvel, você não precisa de um imóvel de 5 milhões para morar. Ou a dívida é de 1 milhão e o teu imóvel é de 5 milhões. Ele pode entender que esse imóvel não seja necessário para você, um imóvel nesse padrão. Então ele pode entender, em alguns casos, é raro, mas pode acontecer, tá? Que ele vai dizer o seguinte: não, vamos vender esse imóvel por 5 milhões, você vai ficar com 1 milhão para você comprar um imóvel para você morar, e o restante nós vamos pagar as dívidas. Você tem um imóvel de 200 mil, 300 mil, né? Que é um valor de mercado. Aí já 500 mil, 600 mil, e a tua dívida é 100, 200, 300, 500 mil. E aí você não vai ter condições de vender, de pagar a dívida e comprar outro, ele não vai ser penhorado, né? Em caso de não ter dado bem em garantia, tá? Agora, se você deu ele em garantia, sim, há possibilidades grandes dele ser penhorado. Em caso de você, numa quinta situação que pode, em caso de você ter comprado imóvel, tá, com dinheiro decorrente de crimes, ou seja, se você compra um imóvel, é teu único imóvel, mas esse imóvel ele foi comprado com dinheiro, né, que não é declarado, com dinheiro, por exemplo, de repente sonegação fiscal, com dinheiro de crime, com lavagem de dinheiro, sei lá, né? Ou outros tantos crimes que existem, também existe a possibilidade de penhora e de resgate desse imóvel e de levá-lo a leilão. Outra situação, por exemplo, se você tem uma ação penal, tá? E você perdeu essa ação penal, ressarcimento e indenização. Então, mesmo sendo o seu único imóvel
e você tem uma ação penal contra você, existe essa possibilidade sim de entrar como penhora esse teu único imóvel que você tem e que você reside. Um outro que é bastante prático e é que acontece muito, tá? É quando você assina de fiança de um imóvel de locação. Se você assinar de fiador de imóvel de locação, você assina para um parente, um amigo, um vizinho, e esse imóvel, você tem um único imóvel, esse imóvel pode ser sim penhorado e ir a leilão para pagar esse débito de aluguel. Tá? Então, esse é um caso, inclusive, que ele é muito corriqueiro, que às vezes quando você assina, tá, as imobiliárias normalmente pedem para você, para quem está alugando, arrumar um fiador que tenha bem imóvel no nome. Por quê? Aí eles pedem, mesmo assim, sem registrar esse imóvel lá no registro de imóveis que ele está em garantia de uma locação, é possível, mesmo sem eles se registrarem lá, se você tem esse único bem imóvel, uma cobrança judicial desse aluguel e você sendo fiador desse seu único imóvel, ir para penhora, ir para leilão para pagar débitos de aluguel, tá bom? Então, esse é uma situação que acontece muito com frequência, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, tá bom? Então, assim, como eu te falei, eu não sou especialista, você tem alguma situação, procure um advogado que ele vai entender o teu caso e vai tentar resolver o teu caso e te dar a melhor orientação. Ah, tem mais um detalhe bem importante aqui. Um imóvel, por exemplo, você mora numa cidade X ou você mora até na própria cidade, tá? Mas você alugou esse imóvel e você está residindo num outro imóvel que também é alugado. Ele pode ser penhorado? Não, não pode. Da mesma situação, porque se você utilizar esse valor que proveniente desse aluguel para pagar o outro aluguel ou para você ter como subsistência. Tu tem esse aluguel como forma, né, de se manter, é a tua única renda, porque por vezes a pessoa está com uma doença, algum problema físico, não pode mais trabalhar, não tem outra renda. Então esse imóvel, se ele estiver alugado, desde que você não tenha outro imóvel, né, ele não pode ser ir para leilão, para penhora, tá bom? Então você mora numa outra cidade, tem um imóvel numa cidade X, você mora na cidade Y. Então você usa esse aluguel para pagar o outro aluguel, tá bom? Então, acredito que rapidinho me fiz entender, esclarecer algumas dúvidas aqui sobre penhora. Então procure um advogado, procure uma situação, leve seus contratos que você tem de empréstimo, financiamento, para ver o que eles dizem lá para um advogado, que ele vai em cima do que você está mencionado nesse contrato, te dar a orientação mais prudente, a orientação mais correta em relação a isso. Tá bom? E se você não é inscrito então no nosso canal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva, dá um joinha, comente aqui o que você gostou, o que você achou, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link onde você pode me conhecer um pouco mais também, e vou deixar inscrito para você o que eu comentei aqui para você aqui, tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.